Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Fala galera, Harold na área de novo. Paulo. Estamos aí numa live a mais aí para vocês, falando a respeito hoje de granulometria, tá bom? Perfeito. Que tem a ver com moagem também, óbvio, né? Uma coisa puxa a outra. Sim. E hoje o assunto é esse, tá bom? Estamos com o material pronto, tá? Para disponibilizar para vocês. Lembrando, mandem seus e-mails, manda o contato, telefone, o nome da empresa, que a gente pode disponibilizar no e-mail de vocês, até no WhatsApp também a gente está disponibilizando. Às vezes o pessoal tem dificuldade com e-mail, então é uma coisa que a gente está fazendo para facilitar mesmo vocês, tá bom? A ideia é disseminar conhecimento. Óbvio que tem muita troca de conhecimento, então os clientes também ensinam muito a gente a respeito na prática também, no dia a dia. Tem alguns insights aí que vem em campo que ajuda a gente a aperfeiçoar, tá bom? Perfeito. O que a gente fala aqui não é verdade absoluta, sim é o conhecimento que a gente adquiriu nos últimos anos, mas esse conhecimento ele está sempre se atualizando, tá? Então, que fique claro, né, Paulo? Lembrando que semana que vem a gente vai ter um profissional nessa área de granulometria. É isso aí, semana que vem a gente vai fazer uma live com um profissional da área mesmo, tá? Que igual vocês assistem aí, a maioria é de fábrica de ração, mas o Rodrigo, que trabalha com a gente assim numa parte de consultoria, ele trabalha diretamente em campo nas fábricas de ração, então a experiência ele tem para falar sobre o assunto e vai poder somar bastante com a gente na parte prática, tá bom? O que acontece em campo. Ele vai dar esse insight pra gente, tá bom? Então é isso, galera. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre granulometria, o processo, né? É isso aí, Paulo? Isso aí. Vou falar um pouco de granulometria hoje. Granulometria, a gente está falando em relação à matéria-prima, né? A ração, que antes de ser pelletizada. O grão, né, pessoal? Exatamente, os grãos. Lembrando que a granulometria ela vai interferir em todo o processo de pelletização. Desde a moagem, tá? Que é o ponto ali onde você vai conseguir a sua granulometria, desde o condicionamento da ração até a pelletização, quantidade de finos, transporte também até o local onde vai ser distribuído para os animais. A granulometria é um fator essencial da ração em todos os processos. Tá? É isso aí, galera. A gente diz que a granulometria, o que ela é? Ela é resultado da moagem, ou seja, é o processo pelo qual os ingredientes são moídos, né? E formam os grãos, pequenos grãos que a gente fala em microns, né? Isso aí é a moagem. E a granulometria é o ato de medir o tamanho dos grãos, tá? É isso aí. Então vamos lá. Então, como eu disse, a granulometria a gente consegue na moagem, que é a parte de que você... Dos moinhos de martelo, né, pessoal? Isso, moinho de martelo que você faz a redução dos grãos. Isso é o ponto onde você vai conseguir o tamanho dos seus grãos a partir das peneiras que você utiliza no moinho, tá bom? É isso aí. Lembrando, o Paulo comentou um assunto interessante, porque esse ponto, se você... Cuidado, pessoal, a gente vai falar de granulometria agora voltado para o frango, tá? Para aves. A granulometria, ela na prática, ela muda dependendo do animal, tá bom? Que fique claro isso, que a gente vai falar aqui, depois eu vou dar uns números também junto com o Paulo, mas vai ter relação com o frango, tá? E isso é sempre uma evolução, tem algumas empresas que conseguem outros resultados, então assim, eu vou passar para vocês uma parte teórica e que a gente viu um pouco em campo. Mas isso não vale para todos os animais, tá bom? Isso é só para aves, né? Que fique claro, né, Paulo? Exatamente. Depende do animal, depende do tamanho do animal, se é um animal que acabou de nascer, se ele está na engorda ou se ele está no abate. Depende também do diâmetro do furo que você quer utilizar na sua matriz para o seu animal. É isso aí. Esses são os três principais fatores, tá bom? Então, voltando à granulometria, tem três tipos de partículas tipos de partículas na granulometria, que nós chamamos de partículas grossas, médias e finas. É necessário ter uma distribuição de partículas. Não pode ter, vamos dizer assim, um só padrão de tamanho para todos os grãos que vai na sua ração. Você tem que ter partículas grandes, médias e finas. Por quê? Por conta que quando você você pega no microscópio, você vai ter os grãos ali distribuídos. Você vai ter grãos grandes e na intersecção desses grãos grandes, você vai ter ali
partículas médias e partículas finas, para você ter uma área de contato maior entre os grãos quando ele passar pela matriz. Então você vai ter ali a junção para fazer um pellet firme que ele não quebre. Se você tiver só partículas grandes, você vai ter ali pontos de fragilidade que vão quebrar o pellet mais fácil, pellet. pessoal. O seu Exatamente. PDI, isso que o Paulo falou é importante. Se você tiver esses pontos, em grande maioria, você vai ter os pontos de ruptura no pellet. Então o seu PDI, consequentemente, vai cair. Exatamente. Ao mesmo tempo que se você só tiver grão muito fino, ou seja, você levar sua moagem ao extremo, Você vai ter muito fino. moer, você não vai conseguir, vai sair muito fino, não vai formar o pellet direito. Então, percebam, muitos falam assim, a gente escuta, né? Ah, mas precisa ter moagem extrema, tem que ser o máximo o grão mais fino. Não. E também não tem que ser o mais grosso. Na verdade, o segredo está no mix entre grãos mais grossos e grãos mais finos. Esse mix que vai dar um pellet de melhor qualidade também é uma dos fatores, tá bom? Isso aí. Né? Quando você fala de grãos pequenos, quanto menor, melhor, você tem aí coisas benéficas e coisas ruins. O benéfico é que quando você diminui as partículas, você vai ter um melhor condicionamento dessa ração quando você passar pelo condicionador. Só que ao mesmo tempo, e você também vai ter uma melhor digestibilidade do animal. Ele vai digerir o alimento melhor com essas partículas melhor. Vai chegar melhor no estômago do animal. Só que ao mesmo tempo, você vai ter um alto nível um alto consumo de energia no seu moinho, principalmente, porque você vai deixar ele mais tempo no moinho moendo para chegar nessa diâmetro desses pequenos, no tamanho pequeno. Microns, né, que a gente chama. Deixar a partícula pequena, né? os grãos pequenos. E também você vai ter muito pó na sua ração. Vai criar muito pó, tá? É isso aí. E muito fino também na hora de você pelletizar essa ração. É isso aí, pessoal. Além disso, quando se tiver partículas menores, vai ser melhor, porque elas no condicionador, como elas são partículas menores, a ação do vapor vai ser bem melhor, né? Como a gente chama de gelatinização da partícula vai ser bem melhor, tá bom? Então, assim, é uma soma se você tiver um grão menor, tiver um rendimento melhor no condicionador, o resultado vai ser bem melhor para a digestão do animal, o resultado em campo, ou seja, o quanto ele vai ganhar de peso, o rendimento dele, quanto ele vai comer menos de ração para engordar mais, né? Essa conta que a gente sempre faz, né? Perfeito. O pessoal de campo faz. Então, assim, ajuda. Não pode ser pó. Lembre aquilo, né? Uma coisa é a ração, o grão pequeno. Outra coisa é a gente falar em ração farelado. Farelo, aí ele tem os seus pontos contra, né? Sempre são os prós e contras. Exato. Tá? Mesma coisa dos grandes, né? Os grãos grandes, você vai ter um menor consumo de energia do seu moinho, você vai ter uma alta produtividade do seu moinho, só que ao mesmo tempo você vai ter um condicionamento menor, você vai ter quebra também por conta desses grãos grandes, maiores, né? No seu pellet. E também vai ser tem maior dificuldade do animal comer. Então, não pode ser nem o extremo para mais, nem o extremo para menos. Você tem que ter ali um mix de partículas grandes, médias e finas. Esse é o ideal, tá bom? É isso aí. O que mais? Um outro exemplo, pessoal. Por exemplo, como a gente está falando de aves, tem muitas empresas que a gente presta consultoria, vende equipamentos, matrizes, capas de rolo. Eles comentam que geralmente o que está acontecendo, está migrando no mercado de aves para uma exigência dos clientes para um grão um pouco maior, um DGM um pouco maior. Por quê? Porque para botar a moela do frango para trabalhar, né? Se você faz um DGM muito pequeno, muito baixo, você acaba fazendo com que não tenha esse estímulo na moela. E essa moela ela fica flácida. Isso. Ela não tem, e ela não bota em processo, todo o processo digestivo do animal, ele não bota para trabalhar. Então, e você fica com uma moela flácida, então você não consegue também comercializar ela depois com um grau de qualidade maior. Então, assim, o mercado, ele que vai ditar o que a gente vai atrás. Mas, assim, hoje em aves, eles procuram um grão um pouquinho maior, né?
né, Paulo? Isso aí. Um DGM maior, né? Um DGM maior. Isso é uma tendência nova, né? Isso. Nova no mercado por conta dessa questão da moela do frango. É isso aí. Isso aí. Em relação às partículas grandes, que eu esqueci de comentar também, que não pode ser acima, por exemplo, do diâmetro do furo, por conta que você, de vez você furo fazer da matriz, tá, pessoal? furo da matriz, de vez você prensar a ração para dentro do furo, você está triturando o que o moinho vai fazer na matriz antes de prensar para dentro do furo. Isso é um problema principalmente para... A gente até falou de moagem sobre isso, exato, né? Exato. Isso é um problema porque você, além de prensar, você vai ter o desgaste também de triturar a sua ração antes de prensar, entendeu? Exato. Então é um desgaste que não tem necessidade de fazer na matriz. Você tem que fazer isso no moinho. A matriz não foi feita para isso, tá? É isso aí, pessoal. Um detalhe só, o DGM hoje para aves está aí na casa dos ideal entre 500, 700, 800 microns, tá? Que a gente fala. Obviamente depende da aplicação que o seu cliente está em busca, né? Você lembra que a gente falou da moela do frango. Às vezes para você trabalhar a moela tem que ser um pouquinho superior esse número também. Então no campo você pode encontrar de tudo. Isso aí. A literatura mostra que um DGM razoável para o frango fica entre 500 e 700. Isso, óbvio, muitos vão contestar a gente, óbvio, mas é porque depende do resultado que ele está em busca, tá bom? É só esse um parênteses, né? Em relação à peneira do moinho também, é ideal sempre, por exemplo, se você tem um furo na sua matriz de 4 milímetros, então é ideal a peneira do moinho ser 3,5, 4 milímetros. Eu tive uma experiência essa semana. Foi, né? Prática. Isso, uma experiência prática, que eu fiz uma visita técnica no cliente, eu fiz vi toda a parte técnica do cliente, desde do moinho até o final ali do resfriador dos pellets, tá? E ele utilizava um furo de 4 milímetros. Só que ele estava usando uma tela no moinho de 2,5 e o furo exatamente, o furo da matriz era de 4 milímetros. Tá. Entendeu? Então a moagem era muito bem feita, né? Era muito bem feita, só que aí ele já tinha um gargalo muito grande no moinho dele, tá, que estava sendo acentuado por conta desse diâmetro de pellet, diâmetro do furo da peneira que não tinha necessidade. Tá. Ele podia usar uma peneira de 4, 3,5 tranquilamente. Ele estava tendo muito pó também em toda a linha, estava tendo muito pó e finos, tá? Depois da pelletização. Então foi quando eu recomendei para ele, aumenta a peneira, aumenta o diâmetro da sua tela do moinho para 3,5, 4. Não tem necessidade de uma tela de 2,5. Você vai ter ali uma grande gasto de energia sem necessidade e também produtividade, né? Quanto menor o diâmetro da peneira, mais o seu moinho vai ter que trabalhar, mais vai ser o seu gasto de energia. É isso que o Paulo está falando, é bastante importante, pessoal. Dependendo, se você trabalhar com uma peneira muito pequena, o diâmetro dela, no moinho, você vai levar o tempo que vai demorar para a massa passar por ele. Exatamente. Ou seja, você vai consumir mais energia, vai levar mais tempo, vai criar um gargalo na sua produção. Sem necessidade. Sem necessidade. Lembrem sempre esse parâmetro. No moinho para granulometria, o ideal é você pegar o diâmetro do furo da matriz e trabalhar com a peneira do moinho 0,7 décimos menor que o diâmetro do furo. Perfeito. Né? Não precisa nada além disso, não precisa, não tem necessidade. Então vocês peguem um furo de uma matriz convencional de 4 milímetros, eu estou falando que você tem que trabalhar com uma peneira aí na casa dos 3,2, 3,3, é o ideal, né? Isso aí. E não trabalhem com a peneira maior que o diâmetro do furo. O diâmetro da peneira é maior que o diâmetro do furo da matriz. Não trabalhem, porque para menos você não vai ter nenhum nada, vamos dizer assim, benéfico para você. Aumentando também, você não vai ter nada benéfico. Você vai aumentar a produtividade do moinho? Vai, com certeza. Só que o trabalho que você não está fazendo no seu moinho, você vai fazer na sua matriz. Desgaste de matriz e capa de rolo vai acentuar e você vai ter um maior gasto com matriz e capa de rolo. É isso aí. Então, ideal, sempre 7 décimos para menos do diâmetro do furo. Não trabalhem a menos que isso ou mais. Tá Essa, pessoal, é uma referência que vocês podem seguir sempre, porque é universal isso, tá? Ajuda muito o pessoal a evitar esse excesso de gasto na parte do moinho, tá? Outra informação legal é que nesse material que a gente vai estar disponibilizando para vocês, ele tem uma tabela de DGM e ele fala bem dessa relação que o Paulo está falando. O DGM ideal dependendo do que você vai passar no moinho. Ou seja, se é milho, se é milhos,
se é trigo, enfim, o que for, você tem na tabela lá qual o DGM ideal, ou seja, isso facilita muito para vocês verem o grau de exigência que vocês vão precisar ter no moinho, tá bom? Lembrando também que a gente está falando aqui a palavra DGM, tá? DGM, só para vocês saberem, representa o diâmetro geométrico médio das partículas dos ingredientes, tá? Então, exato. Isso que é o DGM. Então aí você consegue relacionar o tamanho das suas partículas, principalmente com a granulometria ideal para você, para digestibilidade dos nutrientes, desempenho do animal e rendimento da moagem, tá bom? Então você relaciona o tamanho com essas outras questões, tá? É importante que a gente não é profissional nessa área, tá? Então na sua fábrica é sempre ideal que você tenha laboratórios para fazer essa análise de DGM, de granulometria, e tenha um profissional que saiba agir em cima das informações que vocês coletarem para saber o que é melhor para o seu tipo de ração, para o seu tipo de animal. Tá bom? Isso aí. A gente trouxe alguns exemplos aqui de equipamentos que é utilizado para medição desse DGM, da granulometria, que nós chamamos que são as peneiras, tá? Então aqui a gente tem diversas peneiras, no total aqui são, se eu não me engano, são 20 peneiras que nós temos aqui na Freeze, que você consegue fazer a medição do seu DGM. Então cada peneira, você consegue colocar mais perto aqui. Isso. Cada peneira você tem essa rede aqui, tá? Que ela tem, ela consegue mostrar o diâmetro do grão, né? O diâmetro do grão, exato. Se for menor, passa. Se for maior que o espaço aqui da peneira, ele fica, tá? Então aqui você tem diversas. Por exemplo, se for 4 milímetros, você coloca algumas peneiras com diâmetro menor antes para sair os grãos menores, até chegar na sua de 4 milímetros, você saber quanto de 4 milímetros você tem, tá? É isso aí. Então, aqui são diversos, tá? Você tem essa aqui que tem esse tamanho, e você tem essa aqui, por exemplo, que é um pouco maior. Maior, dá pra ver, né? Entendeu? Ao mesmo tempo, a gente não tem uma aqui, mas tem também o equipamento de vibração, tá? Vou colocar aqui bem perto. Que você coloca essas peneiras, ele faz a vibração para cair. Simulação do PDI, né? Exatamente, para cair. Não, nem é em relação ao PDI, aqui em relação mais ao DGM. Ao DGM, a granulometria. Então, isso aqui você consegue fazer tanto o PDI quanto a granulometria. Certo. São para as duas questões. Tá? Aqui você vai conseguir medir o tamanho dos seus grãos, a quantidade que você tem de partículas grandes, médias e pequenas. Então são equipamentos importantes para você conseguir fazer o controle tanto da sua granulometria quanto também do PDI, que nem o Júnior falou. É isso aí. Tá Pessoal, bom? lembrando, DGM tem a ver com o animal que você a ração que você vai produzir para qual animal, tá bom? Isso. Cada animal vai ter sua granulometria. Ideal, tá bom? Para a fórmula. Por quê? A granulometria, dependendo de como você deixar ela vai te influenciar diretamente na qualidade do pellet. Se você passar do ponto para mais ou para menos, o pellet e o PDI vai ser o reflexo disso automático, tá bom? Então, assim, por isso que as tabelas existem, porque elas dão um norte pra gente, né? Se eu estou com uma moagem muito forte, trabalhando muito tempo na moagem, gastando muito tempo lá, vai fazer uma partícula tão pequena que vai afetar o meu PDI. Tá? Às vezes o pessoal fala, não, se moer muito, ficar ótimo o tamanho do grão, o meu PDI vai ficar excelente. Cuidado, não é assim. Ele tem uma tolerância. Se passar dela para mais ou para menos, você vai ter uma interferência direta na qualidade do pellet, tá bom? Isso vale sempre ressaltar. Dependendo da situação, até o próprio animal não come os pellets por conta da granulometria. É isso aí, pessoal. O próprio animal não aceita. É que eles dizem não é degustação, eles usam um termo que tem próprio que o animal pega, o... Palatabilidade. Palatabilidade, pessoal, do animal não é a mesma. Exatamente. Ele na boca não vira, não aceita. Uhum. Então esse é um outro ponto que aí veterinários ou tecnistas, enfim, tem o pessoal aí de campo técnico sabe falar muito melhor sobre isso, mas tem uma influência direta, né? O DGM ele influencia até nisso. Então assim, vale muito a pena esses pontos que o Paulo comentou, porque dependendo como você usa hoje o seu moinho para fazer a sua granulometria, ou você às vezes está gastando muita energia, consumo elétrico está alto porque você está gastando muito tempo na máquina, ou você está gastando pouco
e está usando com o seu equipamento a pelletizadora como moinho, tá bom? Isso também interfere na sua qualidade de pellet, então você tem que ficar bem esperto nisso, né, Paulo? Perfeito, exatamente, Júnior. Tá bom? Lembrando, o condicionador também é uma parte importante, porque como o grão ele já vem bem moído, se ele vier numa porção certa para aquele tipo de grão, o resultado dele lá no condicionador com a entrada de vapor, você vai ter uma melhor performance daquele grão, né? Uma melhor gelatinização do grão, isso. Tá bom? E isso melhora tudo, para o animal enriquece muito, né? A digestão, o resultado em campo, ganho de peso. Então, assim, é um ponto extremamente importante que a gente gosta de passar para vocês aí, tá bom? Então, como vocês viram, granulometria, toda a sua linha ali de pelletização ela vai afetar. Não é só ali no moinho, é desde o moinho até o pellet final e até quando você entregar o pellet final para o seu animal comer. É isso aí, galera. A granulometria é um dos segredos da pelletização e resultado em campo, tá bom? Muitas pessoas escutam, às vezes não dão tanto importância para ela, mas de fato ela é um fator extremamente importante, tá bom? Para o resultado geral, né, Paulo? Exatamente. O importante é sempre vocês chegarem no ponto de granulometria que vocês vejam melhorias, tá? Vocês consigam trabalhar desde que vocês não deixem muito pequeno ou muito grande, seja o ideal ali para o seu animal. Esse que é o segredo. É isso aí, pessoal. Então é isso, a gente vai encerrando hoje essa live, agradecemos aí a participação de vocês. Mandem de novo, falando aí, lembrando vocês, mandem os e-mails, passem os contatos, a gente entra em contato com vocês e vamos estar disponibilizando de novo o material, tá bom? Se vocês transmitirem pra gente, a gente consegue também colocar vocês no cadastro de WhatsApp e e-mail mala direta, tá bom? Isso aí. Se ficar alguma dúvida, a gente está à disposição no e-mail vendas.ai@freeze.com.br e nosso site também vai estar à disposição para vocês aí no Insta, no YouTube, tá bom? Valeu, galera! Valeu, galera, mais uma vez. E nos próximos dias, lembrando, a gente vai estar com o Rodrigo aí, tá bom? Falando a respeito de novo, novamente DGM, mas na prática, tá? O pessoal vai estar passando aí para vocês uma ideia o que acontece em campo, quais os resultados hoje atuais e quais os pontos aí legais pra gente estar conversando, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Abraço.